O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6, Vida Espírita. 7. Relações simpáticas e antipáticas. Metades eternas. 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. 292. Há aversões entre os espíritos? Não há aversões senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Dois seres que foram inimigos da Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que sua dimensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, os perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. 296. As afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separado, estaria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo
dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. 303-A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de ser-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo.